muita gente não sabe quem é o Omar Nascimento nem o Hugo Mota. O ponto é o seguinte, tá tendo a sucessão do Lira, essa sucessão tá se dando num momento em que há uma disputa entre a STF, a Câmara dos Deputados, basicamente entre STF Legislativo, sobre emendas parlamentares, o tal do orçamento secreto. Isso envolve também a quantidade de liberdade que o governo Lula terá para os próximos anos, tá? Nos próximos 2 anos de mandato. E isso significa o quanto que o governo Lula terá em caixa para gastar nas eleições, para pensar na própria reeleição. Então, vamos dizer, esse assunto, na ordem de prioridade do governo PT, de 0 a 10, ele é 11, tá? Ele é muito importante, o PT está focado nisso, e isso determina, inclusive, o destino do Lula. Então, vocês precisam entender o seguinte, o Lira, ele chegou a acenar que ele apoiaria o Elmar Nascimento do União Brasil, mas ele não vai apoiar, ele já lançou o candidato dele é o Hugo Mota, do Republicanos, e o Hugo Mota já meio que tá fechando o pacote de todo mundo. O PL tá fechando com ele, o PP tá fechado com ele, o PT tá praticamente fechado com ele, nas tratativas as coisas estão andando, e o PL e o Bolsonaro irão apoiar, e aí o Bolsonaro argumenta que o apoio dele ao Hugo Mota está acontecendo em troca de apoio para a anistia dos presos dia 8 de janeiro e anistia para o próprio Jair Bolsonaro concorrer em 2026. O que fez os bolsonaristas ficarem... É isso! Eu cheguei a ver, me mandaram ontem um post do finado Fernando Holliday. Olha, acho que o Bolsonaro concorre. E aí eu fui ver os comentários, né? Apenas por curiosidade. E os comentários eram muito tristes, porque os bolsonaristas já não acreditam mais nisso. Tá? Os bolsonaristas já estão bem, tipo, que papo é esse? E quem disse que o Bolsonaro ganha do Lula? Os próprios bolsonaristas estão perdendo fé no capitão Bolsonaro. Porque toda vez que o Bolsonaro tenta atuar dentro da política, dentro do jogo político, eles percebem que ele é inábil, que ele promete muita coisa e entrega nada. Né? Ou melhor, que ele entrega, supostamente, a parte dele, que é algum tipo de apoio, e em troca não vem nada. Veja, vamos lembrar. Os bolsonaristas diziam, né, e o próprio Bolsonaro, né, eles davam a entender que havia um grande plano em, no fundo, apoiar o Zanin e, no fundo, apoiar o Dino. E nunca vinha o plano. Mesma coisa com as nomeações que eles fizeram no próprio governo Bolsonaro, lá do Cássio Nunes e do... esqueci o nome lá, do André Mendonça. Né? Sempre estão prometendo muitas coisas e sempre há uma entrega débil. Então o próprio eleitor já percebeu assim, vai rolar. E a segunda coisa que o próprio eleitor está percebendo é, tá, mas o Bolsonaro é mesmo o melhor nome? O eleitor não quer perder pro Lula. A gente precisa também entender que para esse eleitor do Bolsonaro, que em grande medida foi cooptado pelo marçalismo, e não se iludam, o eleitor do Bolsonaro, em grande parte, foi cooptado pelo marçalismo. Saiu pesquisa Quest, depois das eleições para prefeito de São Paulo, e o Marçal já aparecia com 18%, né? Não era qualquer percentual. O clima é de derrota. O clima é assim, pô, por que a gente tá perdendo o tempo todo? Perdemos 22, agora na principal eleição, que era de São Paulo, perdemos com o nosso herói Marçal. Cada um com seus heróis, né? Mas enfim, perdemos, nosso herói Marçal perdeu. Então, poxa, tá na hora de ganhar alguma coisa. E eles estão achando, e o sentimento geral não é de que Bolsonaro é o nome mais forte para derrotar o Lula em 26. Aqui, ó, o Riso põe na tela, isso foi a pesquisa Genial Quest que saiu logo após, na semana do primeiro turno. Lula com 32 em primeiro, Pablo Marçal em segundo com 18, em terceiro lugar Tarcísio de Freitas com 15. Lembrando que tanto o voto de Tarcísio quanto o voto de Pablo Marçal, né, dão aí 33%, são votos que estariam com, talvez Bolsonaro, são os votos antipetistas. Tá? O voto do Tarcísio é um voto antipetista um pouquinho mais, talvez, consciente, ou menos espetaculoso, ou mais leal ao capitão. E a gente precisa ver qual é o recorte do Pablo Marçal, que deve pegar, vamos dizer, elementos diferentes aí nessa conta. Claramente um recorte social diferente do voto Tarcísio de Freitas. Meu ponto, que eu acho que é um ponto que precisa ser tratado aqui com um certo carinho, é que o clima entre os eleitores do bolsonarismo, ou os eleitores antipetistas, no geral, tá, que não são a mesma coisa, é um clima de derrota e de não confiança no Bolsonaro. Eles também acham que o Bolsonaro não foi hábil no apoio dele, é um Nunes que eles foram obrigados a votar em gente que eles não gostariam de votar. Muito antipetista, bolsonarista ou antipetista que chega até a votar no Bolsonaro, mas não é no bolsonarista, falou, pô, o Bolsonaro endossou o Pimentel, o Bolsonaro endossou o Nunes, eles estão sempre botando, o Bolsonaro tá sempre me botando aí numa enrascada, eu já não tô gostando dessa enrascada. Tanto que houve lá a rebelião Cristina Grêmio em Curitiba, né? A gente não pode esquecer do que aconteceu por lá. Então, o que pinta, tá? Aquilo que eu falo que já tá rolando nos bastidores há muito tempo,
que é a sombra da candidatura Tarcísio a presidente da República em 26. Então voltemos para o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, que é o presidente, é o chefão do PP, que é um dos que é o partido Lira, é um dos partidos que decide o destino do Brasil, e infelizmente, que é um partido dos mais corruptos, é um partido do Centrão, ele já avisou em entrevista, Tarcísio é o melhor para 26, mas está deixando a desejar na articulação. Vou trazer alguns elementos de bastidor aqui que vocês não sabem, tá? O Ciro Nogueira gostaria muito de fazer o vice do Tarcísio para 26. E na verdade não é só fazer, ele gostaria de ser o vice. Ele disputa isso com algum nome do PL e algum nome do União Brasil. O União Brasil é o que sai mais fraco nessa jogada, que o União Brasil ele tá sempre virando meio que o trouxa nessas jogadas. Mas o Ciro gostaria de ser. E parece que o Tarcísio não acena de maneira clara que ele pretende ter o Ciro Nogueira como vice. Agora, olhem aqui que eu vou entregar aqui, muitos elementos, não quero que vocês se percam, entendeu? Ciro Nogueira, presidente do PP, partido do Arthur Lira. O PP está endossando o Hugo Mota, que está concorrendo à presidência da Câmara, tá? E o Bolsonaro diz que vai fechar com o Hugo Mota mediante a anistia para os presos do dia 8, mas para o principal nome ali que ele quer anistiar, que é ele próprio, né? Que eu não acho que vai acontecer, tá? Só pra te avisar, só esqueceram de combinar com o STF isso aí, tá? Esse assunto é muito especial para o STF e o STF não vai basicamente entregar esse assunto pro Legislativo, não mesmo. E nem esse é um assunto importante para ninguém no Judiciário, no Legislativo, tirando os próprios bolsonaristas. Então, o caso ali faz com que esse apoio duplo e o fato do Ciro Nogueira estar no apoio ao Hugo Mota jogando junto com o Bolsonaro soe como um aceno barra ameaça pro Tarcísio. Tipo, Tarcísio, assim, ou você senta pra conversar com o pai, ou pode ser que a gente até traga o Bolsonaro aqui de volta pro jogo. Porque a gente sabe muito bem que um elemento, um jogador, quer o Bolsonaro de volta no jogo. E eu lhe pergunto, senhor Rafael Almeida Rizzo, quem quer Bolsonaro de volta no jogo? Lula. Repita. Lula. Quem quer Bolsonaro de volta no jogo? Ele fez o L. Pois é o Lula. O Lula quer o Bolsonaro de volta no jogo. E o Lula quer que a bancada do PT não complique uma eventual anistia. Olha o jogo que tá pintando nos bastidores. Porque ele não está conseguindo isso via STF por enquanto, porque o senhor Xandão, ele breca qualquer tentativa, qualquer conversa que envolva, vamos dizer, um salvo-conduto pro Bolsonaro. Agora, vindo do Legislativo, no mínimo, põe um jogo pra andar. E aí sai essa declaração que tá aí na tela. Hoje, no mesmo dia que o Ciro Nogueira do PP coloca o Tarcísio como, vamos dizer, o grande nome na corrida pra 26. Olha essa notícia. Lideranças do PT temem que Lula não dispute a presidência da República em 26. Vejam o que nós estamos falando aqui. Lideranças do PT têm medo do Lula não concorrer em 26, em qual cenário? Veja, o partido está fraco e num determinado cenário em que o candidato não é Bolsonaro, ou vamos supor que o candidato seja o Marçal, que o candidato não é Bolsonaro, ou que o candidato não seja o Marçal, o Lula veja que, ele vai perder no segundo turno, então é mais fácil para ele, Lula, não concorrer e sair com a sua biografia, vamos dizer, em alta, né? Eu voltei, saí da prisão, mostrei que o povo me ama, concorri a presidente. E aí depois que eu concorri a presidente, o povo me agafiou aí com uma vitória. E aí eu fiz uma vitória pro povo, devolvi a picanha, acabei com a fome. E depois voltei pra casa pra cuidar das minhas coisas. É isso. Ele conta uma história de queda e redenção muito bonita pra biografia dele. E sai do cenário, vem do seu grupo político PT, indo para o Ocaso, tá? Porque não há sucessor para ele, por enquanto, de um bloco petista. E o PT está muito fraco. Isto faz com que todas as pressões estejam num tipo de definição conjunta que beneficie o PT nisso. E hoje o que mais beneficia o PT, e vocês precisam entender, é um cenário em que Bolsonaro recupere os direitos políticos. Enquanto isso, Ciro Nogueira olha, isso é bom para ele negociar, e para outros também, com Tarcísio botando a seguinte coisa na mesa. Olha, pode ser que o Bolsonaro volte pro jogo e você nem candidato seja, tá? O que você acha? E não duvidem que um próprio Marçal seja levado também pro mesmo jogo, através de quem? Quem, senhor Rafael Almeida Rizzo? Quem? União Brasil. Pra também
entrar na brincadeira. Então, galera, assim, começaram os jogos para as eleições de 2026, tá? E os jogos estão rolando agora. Precisam falar, puta, é uma putaria, isso aqui é um emaranhado, é um puxa o outro, tal. E só esse emaranhado confuso, porque nós temos partidos que são os partidos do Centrão, que eles se consideram os kingmakers, né? Os fazedores de rei. E o que é um kingmaker num cenário desses? É quem determina quem será e quem não será candidato a presidente em 26, tá? Há um novo elemento na praça aí, não quero falar nada, mas nós podemos talvez entrar na brincadeira, que é ao Partido Missão ter um bom candidato de direita que faça barulho e atrapalhe esse jogo, né? Mas o Partido Missão, antes de tudo, ele precisa sair do papel e está quase saindo, e espero que a gente trabalhe bastante para conseguir isso. Porque tá um puta de um rebosteio, um jogo de puta, e aí entra os problemas gerais do Brasil, né? Nada disso envolve temas que são importantes, e nada disso altera a correlação de forças do Centrão. O Centrão está absolutamente empoderado. E vocês podem perceber que a disputa, no fundo, é nomes do Centrão apoiarem outros nomes do Centrão na disputa com outros nomes do Centrão. Então, Hugo Mota com o PP, ferrando o Elmar. É só Centrão jogando Centrão. Republicanos joga aqui com o PP para enferrar o União Brasil, que vai lá e quer jogar com o PL, mas o PL já tá jogando com eles, e inclusive o PT tá junto. E aqui tem um outro elemento que pra mim é o elemento mais interessante de todos, que vocês talvez não tenham percebido. Vocês repararam que mais uma vez o PL e o PT estão juntos? Eita. Vocês repararam? Tá? O PL e o PT vão apoiar o candidato à presidência da mesa. Ninguém quer estar de fora da festa do Centrão. Então, lembre aquela, uma vez eu já falei aqui pra vocês, tá? Que força política é como gravidade, tá? Quem é mais forte, ou melhor, quem tem mais gravidade, ele fica estático e os outros ficam na sua órbita, né? Então, quem tem muita força, pouco se move. E quem tem menos força, se move na direção de quem tem força. Quem está se movendo ao redor do Centrão são os nomes, vamos dizer, ideológicos que concorrem, né? Então, no fim do dia, para a definição da presidência da Câmara, é o PT e o PL que ficam lá, como satélites do Centrão, do planeta Centrão. E ficam lá, ficam rodando. Porque quem manda é o Centrão. E o que significa uma vitória do Hugo Mota? Significa mais uma vitória do Centrão. Significa o controle total da política brasileira por parte do Centrão. O único... Vejam só que loucura. O único balanço de poder que você tem é o balanço entre Centrão com o STF. E o STF na mão de alguns ali. Porque boa parte dos caras que estão ali também jogam com o Centrão, porque eles usam o Centrão para contrabalancear a vontade dos líderes do Executivo. Reparem, porque por várias vezes o STF no governo Bolsonaro jogou com a oposição para ferrar o Bolsonaro. E não se iludam, agora que o PT tenta usar os elementos deles no STF para atacar o Legislativo, que elementos do STF se alinhem a determinados nomes na própria Câmara, caso eles vejam que o PT, vamos dizer, comece a colocar suas manguinhas de fora, tá? É é um jogo bem estranho. Isso não é um jogo político de um país decente. Eu não gostaria de ficar explicando essas coisas, ou ficar, vamos dizer, especulando aqui com vocês sobre esse tipo de assunto o tempo todo, porque isso faz parecer pra vocês que é normal ou que é natural que a política seja feita dessa maneira. Que em um país sério as pessoas façam política... o ministro do STF apoia um cara do Centrão tal. O cara do partido Centrão pode estar com o governo de extrema esquerda ou de governo de direita ou de extrema direita. Chame do que você quiser. Não é isso. Não é isso. Assim, isso não pode ser considerado natural. E a gente percebe o clima de indisposição, tá? Olhando, por exemplo, as opiniões de alguém que representa o interesse do governo federal e de alguns setores do STF. A gente pode ver o nosso querido amigo Reinaldo Azevedo em uma das suas colunas, tá? Que usou, vamos dizer, na sua argumentação, temas históricos, algo que muito me deixa feliz, porque poderia ser um texto de Renan falando de Aquiles e Heitor, mas é Reinaldo Azevedo, que escreve melhor do que eu, ainda. Veja, esse texto aqui é um texto do Reinaldo, claramente contrário ao que ele está chamando de Pax para a presidência da Câmara. Sabe o que é essa Pax que ele está denunciando para a presidência da Câmara? É essa aliança de todos ao redor de um candidato consensual do Centrão, que é o Hugo Mota. É uma paz, né? A Pax Centrônica, né? É o turma do Centrão. Na hora de fechar com o Centrão, não tem PT, não tem comunismo, não tem extrema-direita, não tem ataque à democracia, tem nada. Na hora que é para sentar com o Centrão, todo mundo senta. E a real, a triste realidade, que eu não vou agora ficar só aqui o moralista criticando, não.
na hora de votar contra o Boulos, a gente teve que votar em quem aqui em São Paulo? Foi em quem? Se você é de Natal, você teve que votar em quem contra o PT? É no Centrão. O Centrão é a maior força política do país, não obstante os seus líderes não participam de nenhuma discussão que importa para o país. É muito louco que os políticos mais poderosos do Brasil, eles não têm ideias próprias. Na verdade, eles não têm ideias. E a única coisa que eles fazem é o acúmulo de poder como fim em si mesmo. Repare, assim, você fala, o Hugo Motta vai se tornar um dos homens mais importantes do Brasil. O que pensa o Hugo Motta? Do que se alimenta o Hugo Motta? O que é um Hugo Motta? Ninguém sabe o que é uma porra dessas. É um cara aleatório. É um cara aleatório, sem muita representatividade, tá lá no Republicanos. Eu digo representatividade na sociedade civil. Ninguém tem ideia quais são as ideias de Hugo Motta. Ele é um deputado federal pelo estado da Paraíba. Paraíba vai muito bem? Não vai bem. Como vai Hugo Motta? Ninguém nem sabe, cara. É um cara jovem, tem 35 anos de idade, tá? Ou seja, em termos políticos, ele é um bebê, mais novo que eu. E aí ele, com nenhuma experiência, vou colocar aqui, de vida real e concreta na geração de riqueza, é um político, nem sei, ele é um médico e político brasileiro filiado aos republicanos. Ele tá aí, se tornando presidente da Câmara. O que pensa Hugo Motta? Ninguém sabe, porque pensar algo nunca foi algo importante para Hugo Motta. Importante para Hugo Motta foi comprar voto na Paraíba. É isso que é a função dele. Se a gente depois estudar assim, qual é a região que ele trabalha na Paraíba, se a gente começar a estudar a fundo, a gente vai descobrir as coisas. Quem são os prefeitos que recebem emendas do Hugo Motta, quanto que o Hugo Motta recebe no orçamento secreto. Aí vocês vão entender quem é o cara que vocês vão falar demais ao longo dos próximos 2 anos, porque esse cara vai decidir muitos aspectos da sua vida e você não tem ideia do que ele pensa. Você não tem ideia do que ele pensa. Mas é consensual. E aí vai ter PL, né? Ai, o PL é a direita! E PT com ele. E aí você vai encontrar pessoas do PL argumentando assim, mas é isso fazer o quê? Perder e o PL não tem espaço para fazer oposição? Que é, do ponto de vista estratégico, é um argumento verdadeiro. É um argumento verdadeiro. Porque a Câmara dos Deputados é um monte de centrão. E aí o tal do PL ou o PT, para fazer política, eles vão fazer como? Eles vão ter que ficar, né, aguardando um espacinho aqui, um espacinho ali para poder atuar. Então, é uma desgraça isso. O fato dos brasileiros não darem a mínima para esse assunto. E a real ninguém tá assim, ligando para esse assunto. É sintomático dessa desgraça. Eu tô vendo, o Rizzo até botou o Fufuca ali, é muito interessante. O Hugo Motta parece demais o Fufuca. Né? O Hugo Motta tem cara de Fufuca. E é sempre isso, né? Assim, você sai das Alagoas, você vai pra Paraíba. Né? Estados longe, muito longe de apresentarem qualquer situação de desenvolvimento, mas que estão sempre apresentando protagonismo político no fisiologismo Brasil. É uma desgraça. Eu volto a colocar, alguém sabe uma proposta de Hugo Motta ou alguma ideia de Hugo Motta? Alguém conhece? Ninguém, eu duvido. Então, voltar pro texto do Reinaldo. O Reinaldo tá denunciando algo, tá? E veja assim, o Reinaldo defende os interesses do PT. Mas ele tá falando aqui, ó, ele obviamente ele tá poetizando ali, né? Pax para a presidência da Câmara, ele tá mostrando o absurdo de juntar, vamos dizer, opostos no mesmo lugar e tal. E aí o que ele tá colocando? Esse texto é bem importante de você ler. O absurdo de querer juntar guelfos e gibelinos, gregos e troianos, admiradores e odiadores de Coentro, né, dentro de um mesmo espaço, dentro do mesmo, não só espaço de convivência, dentro do mesmo acordo. É absurdo. É completamente absurdo. Mas é o Brasil, né? Tanto petistas quanto PL vão apresentar bons argumentos para fazer apoio ao ponto de interrogação chamado Hugo Motta. E esses argumentos são argumentos, no fundo, de força. No sentido de que não terei força caso não esteja com ele. Por quê? Porque foi fechado entre os grandes partidos do Centrão. E se o Centrão fechou, eu não tenho nada para fazer.